Olá, olá, boa noite. Segunda-feira chuvosa aqui em Curitiba, abafada, mas chuvosa. Dizem que amanhã a temperatura vai cair um pouquinho. Sejam todos bem-vindos para essa live em que eu falarei um pouco mais sobre as perspectivas da carreira do terapeuta, especialmente o terapeuta integrativo, o terapeuta que consegue aliar no trabalho dele, nos tratamentos que ele oferece, ele consegue aliar conteúdos, abordagens, tanto psicoterapêuticas quanto de medicina alternativa. Ele consegue trabalhar corpo-mente. Então essa é uma ideia de terapia integrativa, ou seja, não é uma terapia convencional, não é um psicoterapeuta simplesmente, alguém que tenha feito um curso na área de psicoterapia ou psicanálise, algo do tipo, mas alguém que consegue integrar abordagens medicinais, especialmente naturopáticas, homeopáticas, conhecimentos de medicina chinesa, quando necessário, quando preciso, de Ayurveda, que é a medicina indiana. Enfim, integrar esses conhecimentos, conhecimentos de medicina natural com conhecimentos de psicoterapia. Então, isso é que faz a terapia integrativa. Eu vou falar um pouquinho dessa carreira, dou as boas-vindas para as pessoas que já estão aqui me acompanhando online. Olá, Thelma, seja bem-vinda. Priscila, Manuel, Janaína, pessoal do Sabete está por aqui também, obrigado. Dani, enfim, pessoal que vai chegando, sejam todos bem-vindos. Vamos então explorar esse tema de hoje, não é? Eu estou prestes a lançar minha primeira turma de terapeutas integrativos com ênfase em homeopatia. Essa turma será lançada agora, na quarta-feira, dia 6 de março. Uma turma especial, primeira turma, com preço especial, proposta especial. E se você quiser conhecer melhor a proposta e se matricular no meu curso, que vai ser um curso profissionalizante, formar novos terapeutas integrativos, você deve acessar o link que eu estou divulgando amplamente aqui nos stories para entrar no nosso grupo, onde será enviado o link, ok? O link da aula, que vai ser enviado lá nesse grupo e que depois aqui recebi mensagem que me perdi. O link da aula vai ser enviado nesse grupo, tá? Então, se você quiser assistir a aula de lançamento do meu curso para formar terapeutas integrativos, você tem que clicar no link divulgado nos stories, entrar no nosso grupo, que é só para 100 pessoas, apenas 100 pessoas, um grupo fechado, e naquele grupo será divulgado o link da aula, a aula de quarta-feira, dia 6, às 20 horas. Tá bom? Vamos lá então. Veja só, esses dias eu postei aqui uma notícia, na verdade era uma pesquisa, a notícia a respeito do resultado de uma pesquisa, em que ficou demonstrado que mais de 60% dos brasileiros, presta bem atenção, mais de 60% dos brasileiros recorreram de 2020 para cá às terapias alternativas, as chamadas terapias alternativas. No SUS, e o nosso Ministério de Saúde assim entende, ele classifica todas as práticas medicinais, psicoterapêuticas, todas essas práticas alternativas, o Ministério de Saúde e o SUS classificam como práticas integrativas complementares, as famosas PICs, tá? Práticas integrativas complementares. Então, mais de 60%, em torno de 65% dos brasileiros fizeram uso de alguma prática integrativa complementar de 2020 para cá. O Brasil tem uma larga tradição no uso de medicinas alternativas, a gente sabe disso, O Brasil é o país que tem origens muito fortes indígenas, faz parte da nossa cultura, por exemplo, procurar medicina na natureza. Isso é comum no Brasil. É comum um brasileiro, uma brasileira ter uma receitinha natural para um problema de saúde, para um resfriado, para uma gripe, para uma febre, para uma tosse, para um problema de pele, para insônia. Nós temos receitas caseiras para isso
que se utilizam de elementos da natureza, de plantas, né? Geralmente plantas, fitoterápicos, chás. Então é uma tradição, né? Faz parte da cultura brasileira a gente usar isso. Então é uma das razões da homeopatia ter prosperado no Brasil, né? Tendo chegado aqui ainda no século XIX e ter prosperado no Brasil. Por quê? Porque encontrou condições naturais, condições culturais que permitiam que a homeopatia crescesse aqui. Então nós temos essa tradição. Mas, enfim, como em todos os países do Ocidente, a visão, né, mais, vamos dizer assim, cartesiana, cientificista, prevaleceu também na segunda metade do século XX e fez com que aquilo que era natural para nós brasileiros, aquilo que fazia parte da nossa cultura, que fazia parte das nossas práticas, das nossas crenças, dos nossos usos e costumes, a gente deixou um pouquinho de lado, principalmente algumas regiões do Brasil, e a gente aderiu a essa visão de medicina, que é uma visão mais convencional, né? É uma convencional cientificista. Essa visão da medicina da especialidade, da medicina da urgência, da medicina de precisão, da medicina diagnóstica, a medicina que se pratica nos hospitais, né, na sua grande maioria, que é praticada por a grande maioria dos médicos ainda, a grande maioria dos nutricionistas, né, uma nutrição convencional, a grande maioria, enfim, dos profissionais de saúde. Mas de uns anos para cá, e aí nesse sentido a pandemia acabou favorecendo essa busca, de uns anos para cá, nós brasileiros parece que a gente se percebeu em relação a esse caminho que a gente estava fazendo, indo em direção a um tipo específico de tratamento de saúde, que é o tratamento que eu procuro quando já estou doente, quando preciso de urgência, quando preciso fazer exame porque não estou bem. Então a gente aderiu a esse tipo de medicina, uma medicina das partes, cardiologista faz uma coisa, dermatologista faz outra, certo? Então a medicina das partes, do entendimento da parte, da especialidade. Nós aderimos àquilo, mas percebemos, nos anos 2000 começamos a perceber que fizemos esse movimento e começamos a restaurar pouco a pouco a nossa perspectiva, o nosso olhar, que tinha muito mais a ver com a nossa essência brasileira, vamos dizer assim, e começamos a olhar para aquela medicina, para aqueles tratamentos, para aquela naturalidade medicinal, que sempre fez parte da gente, do brasileiro. E aí vem a pandemia e mexe com a gente, mexe com as nossas convicções, com as nossas estruturas mesmas de saúde, com as nossas convicções a respeito de saúde, mexe com as nossas falsas certezas a respeito dos tratamentos. Veja o quanto a medicina convencional sofreu para lidar com a Covid. Né? Ela sofreu no sentido de tentar encontrar cientificamente respostas rápidas, urgentes para aquele problema daquela magnitude. E não é uma coisa simples. E por isso, como se revelou também naquilo que ela tinha de insuficiente, de frágil, né? A ciência revelou sua fragilidade mais uma vez nessa pandemia. Eu sei que coisas incríveis cientificamente também aconteceram, mas a gente não pode ignorar que a fragilidade da ciência apareceu muito forte durante a pandemia. Quando as pessoas morrendo, né? Em vários lugares a coisa foi realmente muito feia e a ciência não conseguindo dar uma resposta satisfatória. Nós fomos do passe álcool até na sacola do mercado, até o não adianta nada passar álcool no mercado, enfim, esquece isso, não se concentra nisso. Nós tivemos, enfim, tudo que a gente sabe que hoje, olhando em retrospecto, a gente viu os exageros, as bobeiras, as falsas certezas, não é? Porque o perigo da ciência é esse, ela vem de falsa certeza, tá? Ela é conhecimento humano, a gente quer, claro, que esse conhecimento cresça cada vez mais, mas ela também é pródiga em vender, em fazer propaganda de falsa certeza. Tá? Cientista, quando fala, não gosta de ser contrariado, não gosta de ser questionado. Então, enfim, aconteceu o estudo. E aí, nós brasileiros fizemos esse movimento. Está aí a pesquisa que não me deixa mentir. Mais de 60% dos brasileiros. Durante aqueles anos de 2020, 21, 22, né, os anos em que a pandemia estava muito em voga, durante aqueles anos buscaram tratamentos alternativos.
O que são os tratamentos alternativos? São essas medicinas ditas alternativas, medicinas holísticas, né? Então, como a própria homeopatia, como a medicina chinesa, como medicina germânica, temos vários tipos de medicinas, né? Algumas mais tradicionais, outras menos. Então, procurar as medicinas alternativas, medicina frequencial, por exemplo, e foram procurar também a psicoterapia, né? Porque afinal de contas estava todo mundo trancado em casa, os dramas psicológicos e emocionais foram aparecendo cada vez mais, os problemas familiares, os problemas conjugais foram fazendo assim durante principalmente aquele primeiro ano de pandemia, em que o isolamento foi maior e a convivência em casa foi forçosamente maior. Nesse momento, abriu-se uma oportunidade e um campo para os terapeutas. Para os terapeutas. Tanto os psicoterapeutas convencionais, ou seja, aqueles que trabalham exclusivamente com terapia. Tá? Então, coloco aqui todos os psicólogos, os outros psicoterapeutas que não são psicólogos, mas fizeram algum curso de formação em psicoterapia, alguma linha, os psicanalistas e até mesmo alguns coaches. Tiveram aqui uma demanda muito forte durante a pandemia, os primeiros 2 anos da pandemia. Eu me lembro, a minha agenda, o que não estava completa, terminou de completar nessa época. Então tinha uma demanda reprimida, que a pandemia ficava ali alimentando. E aí as pessoas, enfim, foram procurar os psicoterapeutas. De outra parte, os terapeutas holísticos, os terapeutas integrativos, os terapeutas homeopatas, médicos chineses, acupunturistas, etc., pegaram essa mesma demanda que estava reprimida e foram atendê-la para questões emocionais e físicas, enquanto os psicoterapeutas estavam lá trabalhando questões existenciais, por exemplo. Então nós vivemos de 2020 para cá um crescimento. É uma onda que foi se avolumando. Uma onda foi se avolumando, foi crescendo, e quem aprendeu a surfar essa onda está muito bem, obrigado, profissionalmente. O que eu quero dizer com isso? Se você for esperto o suficiente para ler esse movimento, né, entender esse movimento que aconteceu de 2020 para cá, fizer essa conta rápida na sua cabeça. Caramba, hein? Um país de 200 milhões de habitantes, 65% procura práticas integrativas de saúde. Então você tem dados aqui para chegar à seguinte conclusão. Isso daqui está em alta, isso aqui está extremamente aquecido, e quem conseguir aliar as duas pontas, as questões existenciais, as questões psíquicas, terapêuticas, psicológicas, com as questões físicas, com as questões emocionais, com as questões, entende? De saúde mesmo, uma saúde, uma visão bem integral. Quem conseguir integrar essas duas coisas é o profissional do futuro, será o profissional mais requisitado. O mais requisitado. Porque aquele cliente, paciente, que em 2020, com a pandemia, decidiu se abrir para os tratamentos, decidiu fazer uma terapia, olha o que estava acontecendo com ele. Ele estava buscando diferentes profissionais, com abordagens diferentes, mais abertas, mais holísticas, mas procurando lá, pelo menos um terapeuta e, por exemplo, um homeopata. Ok? O que é que eu estou oferecendo com esse curso que eu lanço na quarta-feira? Eu estou oferecendo uma formação profissional que junta as duas coisas. Junta abordagens para te tornar hábil, para te deixar apto para atender pessoas num trabalho que eu tenho chamado corpo-mente. Ou seja, você vai ter condições de entender a história do seu paciente, de ajudá-lo a compreender a própria história, investigar a própria realidade pessoal, ao mesmo tempo que você vai trabalhar deficiências dele, deficiências energéticas, deficiências de saúde, né? Coisas que você vai ter que suplementar ali, que você vai ter que atuar com indicações de remédios homeopáticos, de florais, de suplementos de livre prescrição. Você vai ter que dominar aquilo para agregar a saúde do seu paciente.
É essa formação que eu estou oferecendo. E isso é ser terapeuta integrativo. Entende? Terapeuta integrativo que só trabalha numa das pontas não é verdadeiramente integrativo. É a crítica que eu faço à medicina integrativa, que se chama integrativa porque integra diferentes partes da medicina convencional. Então, quando ela trabalha eixo intestino-cérebro, isso é integrativo. Entende? Só que eu estou propondo aqui uma visão que vai para além dessa. Isso aqui já é bom, já é melhor do que a medicina convencional, sem dúvida alguma. Mas eu estou propondo uma discussão que vai além. Eu estou propondo a gente pensar não de forma integrativa, estou propondo para a gente pensar de forma integral, holística. Quer dizer, eu entendo os movimentos fisiológicos do meu paciente, ao mesmo tempo que eu entendo as suas demandas existenciais. Eu consigo conjugar, eu consigo trabalhar aqui questões de deficiência, que eu percebo que isso é uma deficiência de determinado nutriente, ao mesmo tempo que eu percebo que essa pessoa está se boicotando, se auto-sabotando na vida dela. O que uma coisa tem a ver com a outra? O terapeuta integrativo tem que ter condições de enxergar o link entre tudo isso. Por quê? Porque é uma pessoa. Quem está sentado na frente dele, quem está pedindo ajuda dele, não é alguém com problema no estômago. É alguém. É alguém que é feito de matéria e também de coisas imateriais. Que é feito também de sentimentos, de desejos, de emoções, de apreciações do próprio passado, da própria história de vida, do próprio destino. Mas também de células, de moléculas, não é? de órgãos, de tecidos. Ele é feito de tudo isso. E eu não posso negligenciar uma das partes. Eu não tenho como ser um ultra especialista, evidentemente, nisto, naquilo ou naquilo, porque justamente a proposta do terapeuta integrativo é uma proposta generalista. É uma proposta ampla de compreensão, de percepção da complexidade humana, da complexidade do meu paciente. Então, olha só, resumindo, a gente tem um movimento que está acontecendo no Brasil, que é esse movimento de busca crescente por terapeutas diferenciados, por profissionais de saúde diferenciados. Quem consegue falar apenas das demandas do corpo não vai ter a mesma, como é que eu posso dizer? Não vai ter a mesma procura, tá? Não vai ter os mesmos resultados também de trabalho que é aquele que consegue trabalhar questões psíquicas e questões físicas combinadas. É esse tipo de profissional que a gente está precisando trabalhar e formar agora. Um profissional com visão verdadeiramente holística. E não essa coisa gratidão que a gente vê por aí. Vocês me veem criticar o pessoal que eu chamo a galera gratidão, o pessoal que fala gratiluz. Esse pessoal, via de regra, não estuda. Esse pessoal, via de regra, fica nessa coisa, nessa repetição de gratidão, gratiluz, universo, etc. e tal, mas acaba negligenciando outras questões básicas, fundamentais, né? Sejam de corpo, sejam de psiquismo. Essa galera não abre um livro de psicologia, essa galera não lê literatura clássica, esse pessoal não entende nada de antropologia ou de antropologia filosófica, entende? Vai lá, faz um curso de 3, 4 finais de semana em medicina germânica, em medicina chinesa, em fitoterapia, o que quer que seja, em homeopatia, e aí sai atender, sai clinicar, entendeu? Sai clinicar. Então isso assim, para mim, isso é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Porque as coisas não são assim. Elas não são nem tão simples assim, nem tão fáceis. Eu estou falando de realidade humana, de uma realidade complexa. E o que eu tenho que fazer é gastar tempo e me dedicar para ganhar instrumentos, somar abordagens para ter melhores condições, como se eu ganhasse lupas, como se eu ganhasse melhores lentes para enxergar a realidade do meu paciente. E isso demanda estudo, isso demanda tempo, isso demanda dedicação. É óbvio que eu vou dar uma formação, eu vou dar uma certificação profissionalizante para o meu aluno, mas eu vou instigá-lo a estudar antes, durante e depois do curso. Não pode terminar um curso e parar de estudar. Quem decidir por essa área, quem decide por atender pessoas,
Não pode ter visão estreita ou preguiça. Duas coisas que não combinam com terapeuta integrativo. Visão estreita e preguiça. Preguiça de estudar. Fez lá o curso, pronto. Botou o certificado debaixo do braço e foi atender. Não é assim, não deve ser assim. E aí a gente chega num ponto bastante sensível, que não me faz ganhar amigos aqui, né? E o ponto sensível em que a gente chega é o seguinte: de todos os profissionais terapeutas holísticos, integrativos, homeopatas que estão trabalhando aí no Brasil, a grande maioria não tem condições, né? O nível de formação e o nível profissional é muito baixo. Falei isso nos stories ontem. É muito baixo. Então, a concorrência acaba ficando quase nula. Quase nula. Se você se torna um bom profissional, se você é sério no que você faz, se você estuda para valer, se você é uma pessoa sensível, se você quer realmente saber cada vez mais e quer melhores resultados no seu trabalho, você se torna um competidor diferenciado, entende? Não tem como a grande maioria te alcançar. E aí, você realmente vai se sentir à vontade, porque você vale isso, porque seu trabalho vale isso. Você vai se sentir à vontade para cobrar pela sua hora, pelo tratamento que você oferece, valores mais altos. O pessoal que eu brinco, o pessoal gratiluz, na maioria das vezes não consegue cobrar. Não consegue cobrar mais do que R$100, R$150 uma sessão. Os profissionais que eu formo, que eu já formei terapeutas bioiatras e agora vou formar os integrativos, né, que é mais amplo, mais abrangente. Os profissionais que eu formo cobram pelo menos o dobro disso. E tem condições, se fizerem o trabalho direitinho, de cobrar ainda mais, de terem melhores condições financeiras, de viverem com alguma prosperidade. Quer dizer, sabe aquela visão do terapeuta holístico, do terapeuta integrativo, de alguém alternativo, de alguém de bicho grilo, daquela pessoa assim que talvez não seja tão próspera financeiramente, ou que não tenha condições de debater com um médico, que se sinta inferiorizado porque o outro tem um diploma assim assado. É essa visão que a gente tem que superar. A gente tem que formar profissionais, terapeutas holísticos, que preencham mesmo o sentido dessas palavras. E que não tenham nem vergonha, nem tenham mal-estar de serem esse tipo de terapeuta, de trabalharem com medicinas alternativas dentro desse cenário que nós estamos, em que a medicina convencional está, sim, tendo que se rever. Sabe? Ela está tendo que se revisitar, repensar algumas coisas, porque tá ficando fácil de perceber que as coisas não são simples assim, como muitas vezes a ciência dominante quer que a gente acha que é. Como eu falei também num story passado, numa sequência de stories passada, eu vejo os dois como polos opostos problemáticos. A galera que vive de gratiluz e a galera que só acredita em artigo científico. São dois lados do mesmo problema. A gente tem que fazer essa galera conversar, a gente tem que fazer um trabalho sério, um trabalho profundo que permita uma inserção, de respeito para o profissional terapeuta integrativo na sociedade que está demandando por isso. A sociedade está pedindo por terapeutas qualificados. Os brasileiros estão buscando. Eu ouço todos os dias dos meus novos pacientes. Hoje eu ouvi do meu novo paciente, que eu atendi pela manhã, e ele disse assim: eu estou buscando uma abordagem mais completa. Eu estou precisando me sentir conduzido, acolhido, porque eu tenho esse problema, esse, e eu fico indo de profissional para profissional. E eles nem se conhecem, e eles não têm como dialogar ou conversar a meu respeito. E também nenhum dos profissionais me passa seu WhatsApp para eu ficar fazendo perguntas para eles se preciso. Você entende? As pessoas estão precisando disso. Elas estão mais perdidas, elas estão mais confusas, mas ao mesmo tempo, né, por estarem mais perdidas, mais confusas, buscando orientação agora, né, buscando serem conduzidas, ao mesmo tempo estão mais conscientes do que elas precisam. Estão procurando melhores meios para cuidarem de si mesmas. Não dá mais para a gente tratar a ansiedade só na base do ansiolítico.
Todo mundo aqui, vocês conversam com as pessoas, todo mundo já tomou, está tomando ansiolítico. E sabe que aquilo, e o antidepressivo, etc., não vão dar conta do recado. Não vão dar conta. Porque não é isso que cura. E as pessoas sabem disso, elas percebem isso. Né? Pais que levam seu filho de 5, 6 anos de idade para um neurologista, para um psiquiatra, e vão de neuro em neuro, de psiquiatra em psiquiatra. A criança chega aos 10 anos e continua com problemas de atenção, e continua com uma deficiência cognitiva, e continua com os problemas que apresentava quando tinha 5 anos de idade, e já está cheia de medicação na corrente sanguínea, cheia de medicação no cérebro dela. Os pais em algum momento percebem, pô, mas essa receita não está dando certo. Não é possível que me vendam um negócio chamado medicação, que é feito para esse tipo de problema, segundo dizem, e passados tantos anos a coisa não melhora em nada. Ah, mas não piorou. Puxa, mas é isso? Eu tenho que me contentar com a não piora? Entende o que eu estou querendo dizer? Ou certos psicoterapeutas que ficam 2, 3, 4, 5 anos com o cliente fazendo terapia e o cliente patinando no mesmo lugar. Tudo bem que tem muito cliente preguiçoso, tem muito paciente que não quer fazer por onde. Mas você percebe que às vezes falta do profissional. Falta instigar, falta conduzir, falta puxar pela mão. Às vezes, né, falta também enfiar a mão na lama. Falei hoje para um outro paciente, olha, você tem que vir aqui toda semana e você venha com máscara, porque eu vou fazer você pôr a mão no lixo. Eu vou fazer você enfiar a mão na tua própria história. E você vai tirar de lá um monte de coisa, feia e bonita. Tudo misturado. E eu sou o cara que tem estômago para te conduzir até lá. A gente está carecendo de profissionais assim. Entende? Profissionais comprometidos com o que fazem. Bons no que fazem porque são comprometidos. Porque ninguém nasce bom. Ninguém nasce. Nasce profissional maravilhoso. Você vai se desenvolvendo. Você vai crescendo, vai amadurecendo, vai ganhando experiência. Eu cometia erros no início da minha prática profissional, 14 anos atrás, nessa linha que eu trabalho. É claro que minha vida profissional começou antes disso, mas com isso, 14 anos atrás, eu cometia erros. É claro que eu cometia erros. Faz parte, nossa, está relampejando aqui. Faz parte da vida de um profissional de saúde, de um terapeuta, de alguém que trabalha com gente. Você erra. Presta atenção. Você erra. E você vai errar. Eu estou imune de erros hoje? Não, evidentemente não. Eu também posso errar hoje. Mas é claro que eu erro menos hoje. Eu erro menos porque eu tenho aqui um lastro, né? Eu tenho uma experiência, eu tenho assim uma memória da minha atuação, do que deu mais certo, do que deu errado, de quando que eu perdi um paciente porque eu errei, de quando que a condução que eu propus não levou um paciente para o lugar melhor que ele podia. Eu sei disso, né? Então eu tenho memória desse trabalho. Eu acumulei histórias dentro da minha cabeça, eu acumulei dramas de vida. A pessoa começa a falar, eu já começo aqui, já vi isso, já vi aquilo, entende? Por quê? Porque tem um monte de histórias aqui dentro de mim. E aí integrando com as questões de saúde, com a prescrição da homeopatia, com conhecimentos naturopáticos, com a nutrição. Vocês sabem que eu sou graduando em nutrição e doutorando em nutrição. Então você vai agregando experiência, esforço, estudo. O que eu vou fazer nesse curso que eu vou lançar quarta-feira? Eu vou compactar e apresentar isso para o meu aluno, para que o meu aluno só tenha o trabalho de descompactar. Sabe quando você recebe um arquivo compactado e você tem que ir lá extrair arquivo, né? Você extrai o arquivo da pasta que veio compactada, porque era o jeito de te mandar devido ao tamanho dos arquivos. Então, o meu curso vai apresentar isso aqui compactado e ensinar para o aluno como que descompacta. Como que ele faz para extrair do conhecimento compactado que eu estou dando, porque obviamente eu não consigo colocar 14 anos de experiência numa sequência de aulas. Mas eu vou apresentar a essência do que eu faço de maneira compactada para que o aluno descompacte, para que ele crie a maneira dele também de fazer aquilo. Porque isso é outra coisa importante. Tiago tem um e não precisa ter outro, não precisa, o mundo está ok só com um, 2 talvez já atrapalhe. Então assim, não tem que ter outro Tiago, tem que ter outra Daniela, tem que ter uma Daniela, tem que ter um Jorge, tem que ter uma Ânica, tem que ter uma Diana, uma Maiara, tem que ter um, entende? Você tem que fundar uma espécie da qual você é o único exemplar.
Isso é assumir a vocação, isso é viver com verdade, isso é criar um destino para si mesmo. Você tem que fundar uma espécie da qual você é o único exemplar. Você não pode ser cópia. Então, eu não quero que as pessoas também pensem que fazendo o meu curso elas vão fazer exatamente como eu faço. Ou que elas vão ser exatamente como eu sou. Não, porque não precisa. Não se deve buscar isso. Vocês vão receber os instrumentos. Vocês vão receber o conteúdo. Vocês vão receber ali, ó, as armas para fazer do jeito de vocês o que vocês devem fazer e querem fazer. Essa é a graça da história. A graça da história é você pessoalizar aquilo. Não é uma pena que você olhe para o sistema universitário brasileiro e você veja lá 50 psicólogos sendo formados, 50 bacharéis em direito, 50 médicos e todos muito parecidos na sua visão, na sua perspectiva, no seu horizonte de consciência. Ah, não, mas um é da linha tal, outro é da linha tal. Dos psicólogos, um é junguiano, o outro é mais freudiano, mas o horizonte é muito parecido. A maneira de enxergar paciente, pensar a realidade psíquica é muito parecida. Tá? Muda o autor, muda o nome do teórico ao qual ele está atrelado. Quando ele lê o teórico, porque eu vou dizer aqui, 90% dos que se formam leram alguns capítulos fotocopiados na internet e se formaram. Não leram um livro inteiro. Não leram. Você pode ter certeza. De cada 10 psicólogos, 8 ou 9, eles estão lá atendendo, tendo lido capítulos de livros. Capítulos, tá? Esparsos. Não leram o livro inteiro. Não leram literatura, não sabem nada de antropologia, aquilo que eu falei antes. Então, a gente precisa desse outro nível de profissional. E quando eu falo outro nível, eu estou falando dessas duas dimensões. O nível formativo, eu preciso formar gente boa. Eu preciso formar gente capaz. Gente que pode pegar, como eu faço frequentemente na minha prática clínica, pegar o telefone e conversar com o psiquiatra do paciente e trocar ideias com o profissional de saúde que acompanha o paciente. Entende? Não, concordo, não concordo, eu acho que não devia ser feito assim, tarará, discutir de igual para igual. Entende? Você tem que ter condições disso. Se você é um profissional que acompanha aquele paciente, o paciente confia em você, você tem que ter condições de, se preciso, pegar o telefone, pegar o WhatsApp e discutir com o outro profissional. Discutir pelo bem do paciente, evidentemente, pelo bem. Então, eu estava dizendo, nós precisamos de profissionais de outro nível, porque precisamos de profissionais bem formados. Profissionais assim, com categoria. Sabe profissional com categoria? Sabe o que está fazendo? E no outro sentido, nós precisamos de bons profissionais, profissionais de outro nível, porque o horizonte de consciência deles é integral, é holístico, e não essa coisa fragmentada, divididinha, como está a saúde no Brasil. Esse cuida daquela caixinha, aquele cuida daquela, e o paciente, numa semana, passa por 5 profissionais. Às vezes será necessária a especialidade do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista? Claro que sim. Como às vezes eu posso precisar ir ao hospital para resolver uma emergência. Mas nós temos que começar a mudar essa nossa concepção de saúde, de relacionamento com o tema da saúde. Em vez de eu ir lá para o hospital correndo tudo porque estourou uma hérnia, eu pensar em mim, na minha saúde, como manutenção, como liberdade que eu não posso perder, que eu não posso abrir mão da minha liberdade. Então eu procuro o profissional também para manter e expandir a minha saúde psíquica, emocional e física. Tem que mudar essa visão da medicina. A gente tem que entender que esses outros profissionais têm que vir aqui trabalhar principalmente no campo da prevenção. Porque quando a gente fala de profissional de saúde, a gente geralmente vê, ou o profissional está trabalhando na prevenção, ou o profissional da saúde está trabalhando na correção, quando o problema já está instalado. Câncer, o problema de pele, a úlcera. Então você tem um profissional que trabalha na correção. E nós temos profissionais que trabalham na prevenção. A medicina integrativa está mais propensa à prevenção. Só que o que eu estou falando ainda é outra coisa, que é o pensamento integral ou holístico do todo, percebe? Em que eu posso lidar com essas coisas com diferentes conhecimentos, com diferentes abordagens. Isso não é balela, isso traz resultado na vida do paciente.
Eu estou aqui com 14 anos nas costas de trabalho para testemunhar, né? Por que eu ainda faço isso da minha vida, né? E por que eu me considero estar muito bem, obrigado. E quero que outras pessoas estejam bem assim. Quero que outras pessoas façam esse bem pelos seus pacientes. Você livrar um paciente teu de tomar medicação psiquiátrica, livrar um paciente seu de tomar medicamento para diabetes tipo 2, livrar um paciente seu de ficar tomando antibiótico para garganta 4 vezes no ano, isso aí não tem preço. Você ajudar teu paciente a fazer uma recalibragem aí de carreira, né, uma transição de carreira e se sentir muito mais feliz, isso não tem preço, isso tudo é saúde. Mas para você fazer isso pelo outro, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que ter segurança no que você está fazendo, você tem que ter recebido a melhor instrução possível e você tem que fazer por você mesmo. É como eu quero concluir essa nossa live. Ninguém, presta bem atenção, ninguém dá o que não tem. Você não dá o que não tem. Se você não tem paz interior, você não tem como promovê-la no seu paciente. Sabia disso? Você não tem como. Se você não tem liberdade existencial, se você não é livre em relação à própria vida, você não tem como promover isso no seu paciente. Se você é escravo de si mesmo, você não tem como libertar teu paciente. Ninguém dá o que não tem. Se você não busca saúde, se você não tem consciência do que precisa fazer por você, pelo teu corpo, pelo teu templo, né? Como é que você vai orientar outra pessoa a buscar saúde? Se você é um testemunho contrário. Isso me lembra a vez em que eu fui fazer exames de rotina de coração. Eu era muito jovenzinho, estava preocupado que minha pressão andava meio alta, mas era só nervosismo de juventude. E eu fui fazer exames, então, para saber se tinha alguma coisa, né? Graças a Deus não tinha. Mas o médico que leu o meu exame, o cardiologista, era um sujeito de, sem nenhum exagero, uns 150 quilos. Entende? E que me entregou os exames dizendo, cuide da sua saúde. Ok? 150 quilos. E eu saí de lá com os exames debaixo do braço, pensando, mas que pouca vergonha. Entende? Eu era um rapaz de 20 anos de idade. E eu saí de lá pensando, mas que pouca vergonha. Eu não consigo levar a sério. Ele pode ter tido a melhor intenção do mundo, sim, mas eu não consigo levar a sério. Porque quem está me dando o conselho não tem que ser ninguém perfeito, mas tem que ser alguém que está buscando e que pode me ajudar na busca. Ninguém tem que procurar o terapeuta perfeito. Presta atenção. Ninguém, porque não existe terapeuta perfeito. Ela é uma pessoa, um homem, uma mulher de carne e osso. Eu sou de carne e osso, eu erro, eu falho, eu peco, cometo males. Porém, o que meu paciente tem que identificar em mim? Que eu estou buscando. E buscando assim, da melhor maneira que eu posso. Ser alguém mais saudável, ser alguém mais livre, ser alguém mais verdadeiro. Porque são essas coisas que vão alterar o meu paciente. Entende? Tão importante quanto a prescrição que você faz, e que eu vou ensinar a fazer no curso de suplemento de homeopatia, tão importante quanto a prescrição que você faz é quem você é no momento que faz. Quem? De quem está vindo a prescrição. Ok? Então eu sou uma pessoa que claramente não está muito preocupada com a própria saúde. Eu tenho 150 quilos e fico sentado o dia todo atendendo gente. Ok? Essa prescrição não tem o mesmo valor de quando ela é passada por alguém que claramente está preocupado com a própria saúde. Uma coisa é a prescrição técnica, é o nome do remédio, é o nome da atividade física que todo cardíaco deve fazer. E que um médico de 150 quilos também sabe passar. Claro, não estou falando que não. Mas você entende que o impacto pessoal, o impacto da personalidade terá faltado. E o que é que gera mudança na vida de um paciente? A prescrição? Não. Ingênuos são vocês se vocês acham que é o nome do remédio que altera vidas. O que altera vidas é quem? Quem está me dizendo isso? Quem? Com que intenção? Com que força? Com que vontade de me ajudar? Com que tipo de serviço? Quem está falando comigo?
quem está tocando a minha vida, quem está dizendo querer o meu melhor. Quem é essa pessoa? Quem é? Entende? E é esse quem que vai gerar os melhores resultados. É esse quem que também receberá os melhores honorários. Os melhores honorários. Porque você pode fazer isso por amor, mas você também precisa ganhar dinheiro. Não é? Ou vamos ficar de hipocrisia? Que tem que fazer igual um paciente falou para mim. Quer saber de ganhar dinheiro, porque recebeu lá os valores dos meus protocolos, achou caro. Isso aí quer saber de ganhar dinheiro. Mas é óbvio que eu quero saber de ganhar dinheiro. Mas em que mundo você está? Você trabalha, põe o preço que você quer no teu trabalho. Eu trabalho, põe o preço que eu quero no meu trabalho. Aí você diz, só quero ganhar dinheiro. Você entende? Da hipocrisia do negócio? Então sim, eu faço isso porque eu me sinto vocacionado a isso. Porque eu passei os últimos 15 anos estudando isso. Porque é o que eu faço de melhor. E porque eu também quero ganhar dinheiro. Porque eu também preciso ganhar dinheiro. Então para com essa mentalidade também vitimista, para com mentalidade de coitadismo. Isso tem muito dentro da área do terapeuta integrativo. Entendeu? Eu faço isso por amor. Bom, isso é o seguinte, o amor não vai pagar o boleto do seu aluguel. O amor não vai pagar o boleto do seu aluguel. Então, ele só vai pagar se esse amor gerar determinados tipos de frutos. E para esses frutos acontecerem, que podem sim ter sua origem no amor, claro, no dom do serviço. Mas os frutos vão precisar de mais algumas coisinhas para permitir a expressão desse amor. Entende? Então, e olha, não é bom isso que eu estou querendo que vocês também experimentem? Você estar sentado na cadeira profissional que você sente que nasceu para estar. Você perceber que você faz bem para o seu paciente e você ser bem remunerado por isso. Me diz se tem alguma delícia maior do que essa. Um gozo maior do que esse. Entende? Quando a gente fala de profissão, de trabalho, de dedicação. Ok? Existem trabalhos mais difíceis, é verdade. Existem trabalhos mais extenuantes. Trabalhos mais difíceis de serem gozados. Mas se tem um que permite gozo, permite essa alegria, essa delícia, é esse trabalho. Especialmente se você tem inclinação para ele. Então volto a dizer, concluindo já. Quer surfar essa onda maravilhosa no Brasil? Clientela surgindo, aparecendo, multiplicando, as pessoas abrindo a mente para as terapias alternativas, a gente podendo se destacar se tiver boa formação profissional, se fizer a coisa direita e séria. Você quer? Esteja na aula do dia 6 de março, quarta-feira, depois de amanhã. Para você estar nessa aula, você tem que pegar o link nos stories e entrar no grupo do WhatsApp. Apenas 100 pessoas poderão assistir a aula do dia 6. Apenas 100. E dentre essas 100 é que poderão fazer parte da turma de terapeuta integrativo com ênfase em homeopatia. É o curso que eu estou lançando na quarta-feira. Ok? É isso, minha gente. Alguma pergunta? Ficou claro? Então tá aqui uma defesa da profissão do terapeuta integrativo, num nível que eu acho que é o que deve ser feito, num tipo de abordagem, de pegada, que é o que está faltando. E farei mais lives nesse sentido, né, para reforçar nossa posição. E espero que mais pessoas se interessem em conhecer a área, em quem sabe trabalhar com a área, ou, se quiserem, serem pacientes deste que vos fala, né, e dos futuros profissionais que eu vou formar também. Tá bom? Saúde de verdade é isso, o resto é manutenção ou supressão. Ok? Abraço, bom final de segunda-feira, uma boa semana para todo mundo e espero encontrar alguns de vocês aqui na quarta-feira pelo Zoom, no link especial que está lá nos stories. Tchau, tchau.